Se eu te dissesse que 98% dos homens vivem no escuro quando o assunto é a mente feminina, você acreditaria? E se eu te mostrasse que, por não entenderem esses códigos secretos, a maioria é manipulada, rejeitada e esquecida? Se você quer estar entre os 2% que realmente entendem as mulheres e conquistam o que querem, fique até o final. Você já parou para pensar por que, às vezes, as atitudes femininas parecem completamente ilógicas para um homem? Não é que elas estejam erradas, e muito menos que sejam previsíveis como um cálculo matemático. É que a mente feminina foi moldada ao longo de milhares de anos para operar em um modo de sobrevivência emocional e social extremamente sofisticado. Enquanto os homens evoluíram para a competição direta e a conquista de recursos físicos, as mulheres aperfeiçoaram o radar invisível da percepção social, a capacidade de captar microexpressões, intenções ocultas e dinâmicas de poder que passam despercebidas para a maioria dos homens. Jordan Peterson, renomado psicólogo, descreve isso como a diferença fundamental entre os sexos. Homens tendem a ser mais orientados para objetos, sistemas e hierarquias explícitas, mulheres para pessoas, emoções e redes sociais sutis. Isso significa que elas não apenas sentem mais, mas interpretam o mundo através de uma lente emocional extremamente rica e complexa. Enquanto nós, homens, buscamos a solução mais rápida e lógica, elas buscam a resposta mais segura e emocionalmente confortável. Isso não é um defeito. É uma adaptação estratégica. E é justamente aqui que a maioria falha, tentando interpretar as mulheres como se fossem homens, esperando uma comunicação direta, uma lógica linear, uma reação previsível. Mas a mente feminina é como um rio que muda seu curso ao sabor dos ventos e das pedras invisíveis sob a água. O que parece confuso à primeira vista é, na verdade, uma dança refinada de leitura emocional e adaptação contínua ao ambiente. Se você tentar nadar contra essa corrente, insistindo em exigir lógica onde há emoção, só encontrará resistência e frustração. Mas se aprender a ler os sinais sutis, a fluir com as nuances, perceberá o que poucos homens conseguem ver, que cada gesto, cada olhar, cada silêncio tem significado. Um significado que não será explicado em palavras, porque no mundo feminino, as palavras são apenas a superfície. A verdadeira comunicação acontece nas profundezas, onde poucos sabem mergulhar. Por isso, estar entre os 2% dos homens que entendem as mulheres começa aqui, aceitando que a lógica masculina é uma ferramenta inútil se usada da maneira errada. Não se trata de abandonar a razão, mas de compreender que, no universo feminino, a emoção é a lógica. E aquele que domina essa leitura não precisa disputar atenção, pois ele naturalmente se torna o centro da atração. E se entender que a mente feminina funciona em um campo emocional já te coloca anos-luz à frente da maioria dos homens, o próximo passo é ainda mais profundo. Porque não basta saber que elas pensam diferente. É preciso aprender a decifrar como elas comunicam esses pensamentos. E acredite, quase nunca é de forma direta. O verdadeiro segredo está na linguagem invisível que elas usam todos os dias. A maioria dos homens comete o mesmo erro fatal. Escutam o que uma mulher diz e acreditam que isso é tudo. Mas o que poucos sabem, e menos ainda dominam, é que as palavras femininas muitas vezes são apenas a superfície de algo muito mais profundo. Mulheres, ao contrário dos homens, raramente comunicam seus desejos, medos ou intenções de forma direta. A comunicação delas é indireta, simbólica, feita de gestos, tons de voz, mudanças sutis de comportamento. É como um jogo de espelhos. O que parece ser, muitas vezes, não é. Essa forma de comunicação não é uma falha. É uma habilidade evolutiva refinada ao longo de milhares de anos em sociedades onde a sobrevivência dependia da harmonia social e da leitura precisa do ambiente. Deborah Tannen, uma das maiores especialistas em comunicação entre os sexos, descreve isso como a linguagem da conexão. Enquanto homens tendem a usar a linguagem para competir e resolver, mulheres usam para testar, aproximar, sondar.
Cada palavra pode carregar múltiplos significados ocultos. Cada silêncio pode gritar mais alto do que qualquer frase. Se você ainda tenta decifrar uma mulher apenas ouvindo suas palavras, é como tentar entender um livro lendo apenas a capa. A verdadeira mensagem está no não dito, na maneira como ela olha para você, no sorriso meio tímido, no afastamento repentino, no tom suave ou carregado de tensão. Mulheres comunicam em camadas, e a habilidade de decifrar essas camadas é o que separa o homem comum daquele que simplesmente domina. Por isso, quando ela disser não é nada, olhe além das palavras. Quando ela disser faz o que você quiser, entenda o clima, a tensão, o tom. Quando ela mudar de assunto de repente, sinta o que foi deixado no ar. O homem que lê esses sinais invisíveis nunca precisa forçar uma conexão, porque ele navega o território emocional delas com uma sensibilidade que poucos ousam desenvolver. A maioria dos homens fica perdida, tentando encontrar sentido literal em palavras que nunca foram feitas para serem literais. Mas o homem que entende que a comunicação feminina é feita de símbolos, emoções e atmosferas, acessa um nível de interação onde a maioria sequer imagina existir. Um nível onde, sem dizer nada, ele conquista tudo. Entender essa comunicação invisível é como ter acesso a um mapa secreto. Mas mesmo com o mapa nas mãos, ainda existem armadilhas no caminho. Porque as mulheres, de forma consciente ou inconsciente, colocam obstáculos para testar quem realmente merece chegar até elas. E é exatamente isso que vamos desvendar agora. Mas antes de seguirmos, se este vídeo está contribuindo em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: eu conheço a mente feminina. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. Poucos homens percebem, mas quando uma mulher parece criar obstáculos, fazer perguntas desconfortáveis ou agir de forma imprevisível, ela não está sendo cruel ou complicada, ela está testando. Sim, mulheres testam homens o tempo inteiro e o fazem de forma tão natural quanto respirar. Esses testes, que muitos chamam de filtros inconscientes, são mecanismos que as protegem e selecionam os parceiros de maior valor. Para o homem despreparado, esses testes são como armadilhas invisíveis. Para o homem atento, são oportunidades de provar seu valor sem precisar dizer uma palavra. Robert Greene, autor de A Arte da Sedução, descreve esses testes como rituais ancestrais, uma maneira silenciosa de avaliar força emocional, estabilidade e confiança. E aqui está o detalhe que separa os fracos dos fortes. Quando uma mulher testa você, ela não quer ver você reagindo com raiva, ansiedade ou explicações desesperadas. Ela quer sentir que você permanece inabalável, que sua identidade não depende da aprovação dela, que você é uma rocha no meio da tempestade. Imagine um castelo antigo. Antes de permitir que um estranho entrasse, os guardiões exigiam provas de lealdade, força e caráter. O mesmo acontece no jogo da atração. Quando ela te provoca, quando ela parece te desafiar sem motivo, é como se dissesse: será que ele é digno da minha confiança? Será que ele é forte o bastante para me guiar quando as coisas ficarem difíceis? E cada resposta emocional que você entrega é um sinal que ela decifra instantaneamente. O erro fatal dos homens comuns é tentar se explicar demais, tentar agradar ou, pior ainda, se irritar. Eles mostram fraqueza sem perceber. O homem que entende o jogo dos testes femininos sorri com naturalidade diante do desafio. Não se justifica, não se ofende. Ele entende que a provocação é, na verdade, um convite para subir de nível na mente dela. Cada teste superado sem esforço é como uma chave invisível que destranca a próxima porta. E antes que você perceba, ela mesma começa a investir, a correr atrás, porque seu instinto já entendeu que você é raro. O tipo de homem que não precisa provar nada para ninguém e que justamente por isso tem tudo. Superar os testes é como conquistar a confiança do guardião na entrada de um castelo. Mas o que vem depois é ainda mais desafiador e também mais fascinante.
Porque mesmo quando ela começa a confiar em você, existe algo que continuará alimentando o desejo e a atração, o mistério. E é nesse território desconhecido que os homens mais inteligentes se destacam. Existe uma verdade silenciosa que poucos homens percebem. A previsibilidade é o maior veneno para a atração feminina. Quando um homem se revela por completo, entregando todos os seus pensamentos, sentimentos e intenções logo de início, ele mata o que poderia ser sua arma mais poderosa, o mistério. E é aqui que os 2% mais inteligentes se destacam. Eles compreendem que a mente feminina é naturalmente atraída pelo que não pode ser imediatamente decifrado. Pelo que instiga, provoca e convida a imaginar. No jogo da sedução, o que é entregue de bandeja perde valor. O que é sugerido, mas nunca totalmente revelado, se torna irresistível. Robert Greene, mestre em estratégias sociais, descreve isso na arte da sedução como o efeito sombra. Aquilo que é parcialmente escondido desperta uma curiosidade feroz, porque o desejo é alimentado pela imaginação e não pela satisfação instantânea. Uma mulher que sente que ainda há camadas para descobrir em um homem continua investindo, pensando, sonhando. E isso aprende emocionalmente sem que ela perceba. O problema é que a maioria dos homens tem medo de ser enigmático. Eles acreditam, erroneamente, que para conquistar precisam se explicar, se justificar, se abrir completamente. Pensam que precisam provar tudo de uma vez. Mas o que eles não entendem é que a mulher não busca a resposta completa. Ela quer a jornada. Ela quer o frio na barriga de não saber exatamente o que virá a seguir. Ela quer sentir que há algo a ser conquistado, e não algo já entregue. Manter o mistério não é sobre jogar jogos baratos ou manipular. É sobre preservar sua essência. É sobre não se apressar em abrir todas as portas da sua personalidade. É entender que parte do seu valor está em permitir que ela descubra você aos poucos, como quem explora uma terra desconhecida. Cada pequeno segredo revelado no tempo certo cria uma tensão emocional que transforma a atração em algo muito mais profundo. O homem que domina essa arte não precisa implorar por atenção. Sua simples presença é suficiente para deixar uma marca. Ele se torna a história não contada, o enigma não resolvido, o desejo que nunca se extingue. Porque na mente feminina, aquilo que não se entende completamente nunca se esquece. Quando você entende o poder do mistério, começa a se destacar. Mas para realmente capturar o instinto feminino mais profundo, não basta ser interessante. É preciso ser raro. Porque no mundo delas, o comum é descartado. E o incomum é desejado com uma força que elas mesmas não conseguem controlar. No fundo, toda mulher carrega um radar invisível que busca algo específico: raridade. Em um mundo saturado de homens carentes, previsíveis e desesperados por atenção, o que realmente se destaca não é a aparência, o dinheiro ou as promessas vazias. É a sensação de encontrar alguém que é genuinamente diferente. Um homem que não apenas caminha fora da manada, ele sequer reconhece que a manada existe. E é esse homem que ativa, de forma quase automática, o desejo mais primitivo dentro da mente feminina. David Buss, uma das maiores autoridades em psicologia evolucionista, afirma que as mulheres são programadas biologicamente para buscar parceiros que possuam traços difíceis de encontrar: força emocional, liderança, visão de futuro, capacidade de proteger e de conquistar. Não são palavras que convencem, são sinais silenciosos. A forma como você entra em um ambiente, como ocupa o seu espaço, como fala de seus projetos, como lida com as pressões da vida. Tudo isso comunica seu valor muito antes de qualquer flerte ou conversa ensaiada. Ser raro não é apenas ser diferente por ser diferente. Não é agir de forma estranha ou tentar parecer algo que não é. É construir uma vida que fala por você. É ser tão focado no seu propósito, tão centrado em sua missão, que as mulheres percebem, quase instintivamente, que estar ao seu lado é como segurar uma centelha de algo maior. Elas não conseguem explicar, apenas sentem. E aqui está o ponto crucial: raridade não se anuncia. Raridade se revela no silêncio, nos pequenos detalhes,
na ausência de necessidade. O homem raro não corre atrás de validação. Ele não implora por atenção. Ele simplesmente existe em um estado de abundância interna tão poderoso que as mulheres são puxadas para sua órbita sem entender exatamente por quê. O erro da maioria é tentar provar seu valor. O acerto dos poucos é deixar que o valor seja óbvio, sem esforço. E isso, para a mente feminina, é tão irresistível quanto inevitável. Porque no final, as mulheres não querem o homem que se esforça para ser escolhido. Elas querem o homem que raramente escolhe. Ser raro já faz você ser desejado. Mas se você quer ser inesquecível, existe um elemento ainda mais poderoso que precisa dominar: a capacidade de liderar não apenas com ações, mas também com emoções. E é aí que muitos caem, e poucos se tornam verdadeiramente irresistíveis. E se esse conteúdo abriu seus olhos para a verdade, então se prepara, porque em breve eu vou lançar algo que venho construindo nos bastidores, um material direto, estratégico, feito para quem quer dominar esse jogo em outro nível. É o meu livro digital exclusivo, A Psicologia da Sedução. Com estratégias que eu não posso mostrar aqui nos vídeos, você vai descobrir todos os segredos da mente feminina e como se tornar verdadeiramente irresistível. E se você estiver assistindo esse vídeo depois do lançamento, confere o link fixado nos comentários. Ele já pode estar disponível. Fica ligado, isso é para quem realmente quer ser além da média. Você pode ser forte, você pode ser inteligente, você pode até ser interessante. Mas se você não domina suas emoções, no final, será visto como fraco. Para a mente feminina, o homem que não controla seu próprio mundo interno é como um navio à deriva. Bonito, talvez, mas fadado a naufragar na primeira tempestade. Liderança emocional não é uma opção. É o alicerce silencioso que sustenta tudo o que você constrói em uma relação. Uma mulher pode admirar sua aparência, pode gostar do seu humor, mas o que aprende de verdade é a sensação de que, ao seu lado, ela pode baixar a guarda sem medo. E isso só acontece quando ela sente, instintivamente, que você é estável por dentro. Quando os problemas surgem, porque sempre surgirão, ela vai observar como você reage. Se você se descontrola, grita, se perde em explicações ansiosas, ela sente que está sozinha e instintivamente se afasta. Mas se você mantém o olhar firme, a fala calma, o corpo relaxado, você se torna o abrigo que ela inconscientemente procura. Liderar emocionalmente é entender que o controle de si é o maior atrativo invisível que você pode oferecer. Um homem que não se abala diante de provocações, que não perde o eixo em discussões, que consegue ouvir antes de falar, cria uma atmosfera onde a mulher sente que pode confiar. E mais importante ainda, se entregar. A maioria não entende isso. Eles acham que ganhar no grito ou ignorar os sentimentos vai lhes dar respeito. Pelo contrário, o respeito nasce quando você demonstra força sem precisar provar nada. Quando você mostra que sua paz é inegociável. E no fundo, toda mulher sabe e sente que um homem que controla suas emoções, controla o ambiente. E quem controla o ambiente, controla o jogo. E aqui está o detalhe que separa os homens comuns dos de alto valor. O controle emocional não transforma apenas suas relações, transforma sua vida inteira. Um homem que domina suas emoções não apenas conquista mulheres, ele toma melhores decisões financeiras. Ele não é refém de impulsos na hora de investir. Ele constrói riqueza de forma sólida, porque entende que dinheiro não aceita desespero. Ele se torna um homem de alto valor, não só no jogo da conquista, mas no jogo da vida. Investimentos, carreira, liberdade, tudo é maximizado quando sua mente é sua aliada e não seu inimigo. Controle emocional é a fundação invisível de todo o império duradouro. E quanto mais você lapidar essa habilidade, mais longe e mais alto você irá. Dominar suas emoções te coloca em uma posição de vantagem que poucos conseguem alcançar. Mas existe uma última virada de chave que separa de vez os homens comuns dos verdadeiros conquistadores. Entender que a sedução nunca foi sobre você, sempre foi sobre ela. E quem entende isso joga em um nível que a maioria sequer imagina.
Se você chegou até aqui, já entendeu que a mente feminina opera em um território diferente do masculino. E é exatamente por isso que tantos falham. Eles entram no jogo da sedução pensando apenas em si mesmos, tentando impressionar, conquistar, provar. Mas o verdadeiro segredo está em mudar a perspectiva. A sedução nunca foi sobre você. Sempre foi sobre ela, sobre o que ela sente, sobre o que ela deseja, sobre o que ela sonha em encontrar. Conhecer a mente feminina não é apenas uma vantagem, é a chave para jogar em outro nível. Um nível onde você não força nada, não implora, não disputa. Você entende, você guia. Você se torna o homem que ela sempre procurou, mesmo que ela ainda não saiba disso. E se você sente que tudo isso faz sentido, que existe uma missão maior em se tornar esse tipo de homem, então você já faz parte da nossa irmandade aqui no Além da Média. Se inscreva no canal agora mesmo, deixa seu like para fortalecer esse movimento e comenta aqui embaixo. Qual insight mais abriu sua mente nesse vídeo? Nós lemos todos os comentários, porque cada voz conta na construção dessa comunidade de homens que se recusam a viver abaixo do seu verdadeiro potencial. E para quem quer ir ainda mais longe, considere se tornar um membro oficial. Além de ter acesso a vídeos exclusivos que não são liberados para o público geral, seu nome também aparecerá nas telas finais dos nossos vídeos, como reconhecimento por fazer parte ativa dessa missão. Aqui não somos apenas espectadores, somos construtores de uma nova realidade. Esse é o Além da Média. Bem-vindo à elite dos 2%.